Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os passos que eu percorri, sem segredo, para montar uma publicidade para Pichau, um vídeo 100% feito com IA, explorando o máximo de consistência que nós temos no mercado e as estratégias mais avançadas. Confere aqui o resultado. Duvido fazer um vídeo bom com IA do energético da Pichau. Desafio aceito. E olha o que eu vou te mostrar nesse vídeo de graça, eu tenho absoluta convicção que você não encontra em muitos cursos pagos por aí. Mas vamos fazer aquele acordo justo, eu vou te mostrar aqui todos os passos sem segredo e em troca você se inscreve no canal, deixa o seu like e assiste o vídeo até o final, combinado? Então vamos nessa. E a parte mais relevante na hora que você vai criar um vídeo com IA é o planejamento. Só que esse planejamento tem que vir junto de um background do entendimento do que é possível ser feito com IA, porque senão a sua mente fica muito limitada e você não consegue explorar o máximo da sua criatividade. Por isso que na comunidade dos mestres da IA, eu mostro com amplitude tudo que pode ser feito com IA, seja em IA generativa, automação, criação de apps, enfim, mas principalmente na parte generativa, porque você libera carga cognitiva e a sua mente começa a trabalhar e se tornar capaz de criar fluxos, como eu vou te mostrar aqui, que otimizam os seus resultados. Então, quando eu peguei esse projeto da Pichau para fazer, qual a primeira questão que eu tive? Como eu consigo ter o máximo de consistência para manter a conexão do público deles com o mascote? E aí eu baseei todo o meu planejamento em frames iniciais e frames finais, porque eu consigo definir para a IA o que eu quero no início do vídeo e no final do vídeo. Assim eu vou conectando as cenas e vou fazendo um vídeo que conta uma história de forma contínua, sem muitos cortes. E para todo o conteúdo que você vai fazer, sempre você começa pegando os assets, né? Pegando todas as informações, juntando todos os dados possíveis sobre o personagem que você vai utilizar, caso seja uma publicidade com personagem consistente. Porque a inteligência artificial ela trabalha através de dados, então quanto melhor a qualidade desses dados, melhor será a consistência. E o bom da Pichau é que eles tinham, né, esse pombo já em 3D, com algumas posições, eu consegui encontrar imagens muito boas para utilizar. Assim a IA tem uma bela referência, né? Ela tem uma boa consistência, até porque eu tenho mais de uma imagem para trabalhar com isso. E aqui a gente entra no processo de criação. Eu já tinha pensado em toda a história, né? Só que eu precisava pensar em cada um desses quadros, sempre pensando no quadro inicial e no quadro final para ter continuidade. Porque eu vejo que um grande erro que as pessoas cometem hoje, profissionais que criam vídeos com IA, né, profissionais criativos, que são profissionais, não é só porque a IA faz que deixam de ser profissionais, são profissionais e para mim é uma das profissões que serão mais valorizadas nos próximos meses e anos, são profissionais que trabalham com IA generativa e dominam inteligência artificial, porque, por exemplo, essa publicidade deu um belo retorno em audiência para Pichau. Então eu comecei com um vídeo real mesmo, aqui sou eu, só que eu já pensei em que momento esse vídeo ia deixar de ser real e ia se tornar inteligência artificial por todo o resto. Por quê? Todo vídeo a gente precisa de um gancho, a gente precisa de uma chamada, porque nada adianta o seu vídeo ser lindo se os primeiros 3, 4 segundos eles não prendem a atenção das pessoas, é algo que eu falo muito dentro do Ruptura Viral. Então, pegando todos esses assets, eu comecei a contar essa história. Então, nesse primeiro frame, eu fiz uma transição de efeito. No geral, eu não criei essa imagem. Todas essas outras imagens aqui, eu gerei com inteligência artificial, uma por uma. Só que essa aqui, eu apenas coloquei ela no Higgsfield e pedi para ele fazer a transformação, né? Que eu vou mostrar mais na frente para vocês, e faz essa transformação. E depois, eu peguei o frame final, que seria esse aqui, né? Do vídeo, da transformação, e
joguei no Higgs Field esse frame inicial e esse frame final. E aí ele faz essa transformação para mim. Ele faz toda a transformação e me transforma num pombo com todos esses efeitos especiais que chamam muita atenção. Aí depois que eu me transformei num pombo, eu tive um desafio, né? Porque eu falei pra você, eu sempre tô buscando o máximo de consistência, porque a gente sabe, quanto mais variável a gente deixa, mais abstrato a gente deixa o caminho que a IA tem que percorrer, menos consistência a gente vai ter, porque ela vai inventar. Então, quando você coloca só uma imagem e pede pra IA animar, você não sabe como vai ser o final desse vídeo. Por mais que você peça que ela fique parado, o personagem parado, pode haver uma alteração. Quando você coloca o inicial e o final, você tem essa consistência. Então, eu precisava que agora o personagem colocasse o fone. E como eu tinha essa percepção de que a IA precisava de cada um dos passos, olha só. Primeiro eu peguei a imagem do pombo parado, depois o pombo segurando o fone, porque eu já imaginava que ele ia sair dessa posição para essa posição. Depois ele colocava o fone e depois de colocar o fone ele voltava para essa posição das mãos aqui, que é o mesmo dessa posição inicial. Só que fui surpreendido positivamente. Eu não precisei desses quadros intermediários. Eu só coloquei esse quadro e esse quadro como final e a IA fez perfeitamente. Ela pegou, colocou o fone sem alterar o rosto e colocou de volta. Mas repare que para isso eu preciso ter uma excelente consistência. O fundo não se altera, o fundo é o mesmo, o rosto está na mesma posição, o corpo na mesma posição, a mão na mesma posição. Então a única coisa que altera nessa imagem para outra é o fone no ouvido. Essas são as percepções que você deve ter para a criação de vídeos profissionais. Como eu preparei essas imagens, eu já vou te mostrar. Primeiro eu vou te explicar aqui todo o racional. Com essa parte feita, agora eu precisaria que a câmera fizesse um 360, né? Que ela fizesse um 360 e viesse para cá. Então eu coloquei esse aqui como frame inicial e esse aqui como frame final. A câmera dá um giro e repare, eu sempre estou buscando o máximo de consistência. O fone é o mesmo, eu não troquei o modelo de fone, porque se você mantém essa consistência inicial e final, a IA ela pode até variar um pouquinho entre o caminho, mas o final, para a pessoa que está assistindo, não vai ter alterado em nada. Frame inicial, frame final, dá um zoom na tela e entra na tela do jogo. Agora que eu estou imersivo, foi o primeiro corte do vídeo. O primeiro corte do vídeo veio para essa cena, porque ficaria forçado demais fazer uma transição daquela cena para essa aqui. Nessa cena aqui é uma das cenas mais bonitas do vídeo, que é a cena em que a câmera dá um zoom entre a cabeça dos dragões, tem um fogo ali e ele vem para essa cena. Se você reparar como os detalhes importam muito, esse mesmo personagem nessa mesma posição, ele está aqui de um jeito menor. Ele está em uma proporção menor. Tá? Isso aqui eu tive que fazer no Photoshop. Peguei esse quadro aqui e coloquei ele aqui porque eu estou buscando o máximo de consistência. Quando ele está aqui, essa agora se torna a cena 1, essa aqui é a cena 2. Ele caminha para frente da câmera e vem para um close-up shot. Desse close-up shot eu quero que ele fique com a expressão raivosa. O cara acabou de jogar fogo nele. Esse aqui se transformou o quadro 1 e o quadro 2. Agora, com raiva, esse aqui se torna o frame 1, esse aqui o frame 2, dele olhando para cima e como se ele estivesse invocando o superpoder. E depois que ele olha para cima, surge o energético da Pichau, porque essa era uma publicidade pro energético, né? Como um novo produto da marca Pichau, que é os energéticos. Então eu inseri esse produto no ambiente em que as pessoas estão acostumadas a ver o mascote Pichau. Então aqui você já entendeu, a câmera vai virar para cima, numa cena contínua, vai revelar essa garrafa, agora essa garrafa vira essa lata, agora ela vira a cena 1, e essa aqui é a cena 2, com essa garrafa caindo no chão. Essa garrafa caindo no chão. Repare que eu mantive a consistência da floresta para que a cena continuasse interessante. Depois, a mão entra na cena. Então, esse aqui se tornou o quadro 1, esse aqui o quadro 2. A mão dele entra na cena, ele segura a garrafa. E sempre importante, ó, nenhum dos detalhes foram alterados de uma imagem para outra. A única coisa que se altera dessa imagem para essa imagem é a mão. Isso é o suprassumo da consistência, tá? É um mínimo de alteração. O que você quer que aconteça dessa cena para essa cena? Só altera aquilo, que a IA vai trabalhar numa animação impressionante. Como essa mão entra e pega nessa garrafa, cara, se você fosse fazer isso em 3D, botar num Maya da vida, num Blender, você ia demorar dias para fazer.
Ainda mais com esse render 3D dessas penas aqui. É absurdo. O que hoje pode ser feito com IA é absurdo. É um mercado que, para mim, é um oceano azul para a pessoa que olha isso aqui com olhos de oportunidade, que é de fato ser reconhecido por ser um profissional de IA. Depois que tem essa cena, aí nós tivemos o novo corte. Tem cenas que você não vai conseguir fazer uma transição contínua. Aqui eu queria que ele pegasse e bebesse. Só que a distância é tão grande entre uma cena e outra que existe muita deformização e acaba ficando zoado. Então aqui eu meti um corte e aqui nós já vimos para a cena dele bebendo. Só que, detalhes, né? O pombo tá muito fraco aqui, ó a finura do braço do pombo aqui. E o pombo, ele tem essa característica de ser um pombo bombado, sabe? O pombo deles tem essa característica, então eu tenho que respeitar isso. Assim, eu pedi para que a IA corrigisse, né? E olha só, a gente saiu desse bracinho fininho aqui para esse braço bombado, bastante bombado, mantendo a consistência do personagem. E aí depois eu peguei esse frame, coloquei no Higgs Field e fiz um efeito de explosão dele se transformando depois de bebê. Aqui um novo corte, ele vai para a batalha, vai para cima do jovem aqui. Nesse aqui eu não fiz imagem inicial e imagem final. Eu só coloquei no Kling para ele batalhar com o dragão e aí ele foi gerando. Só que eu peguei uma imagem final da batalha e coloquei ela naquele monitor, que é aquele monitor aqui, ó. Essa mesma imagem daqui de cima. Só que eu troquei o monitor, a imagem do monitor, no Photoshop, para ter o máximo de consistência. Então agora a câmera, ela sai daqui, né, com um zoom out, então ela vem para trás e revela novamente, ela sai do ambiente de videogame, de vida virtual, para um ambiente de vida real. E como a câmera está voltando, eu já engato numa continuidade de câmera, só que uma câmera que vem subindo, né, sai de dentro do escritório do personagem até chegar nessas latas. Então esse é o processo criativo. Eu poderia me alongar muito aqui, mas eu só quero que você entenda a lógica, porque agora eu vou te mostrar como eu fiz esses processos dentro do Nano Banana, dentro do Kling e dentro do Higgs Field de forma bem tranquila. Bom, e até aqui você viu a importância de dominar essas ferramentas para conseguir construir resultados criativos e de altíssima qualidade. E isso é apenas uma das habilidades que você aprende dentro da comunidade dos mestres da IA. E agora, no dia 6 de novembro, eu vou fazer a maior Black Friday de IA do Brasil, a Black IA Infinita, que você vai ter acesso a uma oferta imperdível, um preço inacreditável para ter acesso ao ecossistema do Mestres da IA com todos os cursos e também as atualizações que vão entrar de forma vitalícia. Você paga uma vez, tem acesso para sempre e evolui junto com a inteligência artificial. Então, se você acredita que a IA vai continuar evoluindo, esse é o ambiente certo para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever e não perder a live do dia 6 de novembro, porque lá quem estiver ao vivo terá uma oportunidade exclusiva. Então clica aqui no link da descrição para você não perder a revelação da oferta no dia 6 de novembro. Clica aqui na descrição e se inscreve. A primeira coisa a se fazer era substituir a minha imagem pela imagem do pombo. Então eu só enviei aqui a imagem e falei esse simples prompt. Troque a imagem do homem pela imagem do mascote. E ele fez essa troca. E isso aqui, meus amigos, me deixa louco. Porque um prompt básico desse me gera um resultado perfeito com uma consistência assustadora. Esse é o Gemini. Não alterou mais nada no cenário a não ser o mascote. E a partir daqui eu continuei com as alterações. Então eu pedi para que ele colocasse o fone, ele colocou o fone. E aqui tem um ponto interessante e que só vai te passar isso quem realmente utiliza. Quando você vai fazer essas alterações no Gemini, no Nano Banana, cada alteração que você pede ele reduz um pouco a qualidade. Então, eu tenho essa imagem aqui como referência para IA. Esse chat aqui, eu só consigo alterar ele, ficar editando ele, enquanto eu não tenho uma nova alteração. A partir do momento que eu mando uma nova mensagem aqui embaixo, eu já não consigo alterar esse chat de cima. Então, o que eu fiz? Sabe aquelas cenas, essas cenas aqui, dele colocando o fone, dele pegando o fone, colocando o fone? Eu fiz isso. Eu primeiro, faça ele segurando o fone. Faça ele colocando o fone. Faça ele de fone. E aí fui salvando e editando o prompt. Manda o prompt, salva, manda outro prompt, salva. E aí eu continuei com a edição. Agora faça a perspectiva da câmera atrás dele, mostrando que ele está jogando na tela do monitor. E repare que aqui o personagem dentro do jogo é um outro personagem. Eu poderia seguir por essa linha do personagem dentro do jogo ser outro, ele pediu o energético e tal. Poderia, mas não tem aquela conectividade de transformar o mascote de uma empresa de
porque assim, basicamente é de computação, então tem muitos gamers, dentro de um game. Não tem essa conexão. Ainda mais para conectar um energético. E para isso eu enviei a imagem do personagem e pedi para que ele trocasse no lugar do soldado. E ele veio para esse resultado. E eu segui com essa mesma lógica para gerar todos os outros quadros, fazendo essas solicitações, principalmente dando referências, porque a IA trabalha muito bem com referências. Você percebe que às vezes o segredo não é nem o prompt, e sim a referência. A IA está evoluindo numa velocidade tão absurda que o grande diferencial está cada vez se tornando mais a criatividade e como você usa essas ferramentas. E uma das técnicas poderosas que você pode utilizar no Nano Banana é a mudança de perspectiva. Então eu peguei essa imagem dele lutando com o dragão e pedi para que ele me gerasse uma nova perspectiva. Para vídeos, isso é muito importante, você ter diferentes perspectivas, principalmente de batalhas, né? Quando você vai assistir filmes de faroeste, quando vai ter aquela batalha de um contra o outro, tem uma câmera do céu, tem a câmera que vem de baixo para cima, tem a câmera do ombro de um, do ombro de outro, até que acontece a cena, tem toda a construção do clímax. Então, para a batalha, a mesma coisa. Quando ele entra na batalha, eu pedi para ele gerar essa perspectiva atrás dos dragões, e a IA me impressionou absurdamente. No meu prompt eu não pedi nenhuma assimetria, né? E olha a assimetria dessa imagem. Olha como isso aqui tá poderoso, né? A imagem parece que está espelhada, os dragões estão muito bem desenhados aqui. Então a IA ajuda muito a gente no processo criativo também. Eu peguei aquela imagem inicial e pedi para que ele fizesse ele sozinho, né? Para ter essa referência. Depois eu pedi para que ela fizesse ele numa posição de batalha, para ficar mais interessante. Aí, ele olhando para cima, e aí eu pedi para que, olha só, isso aqui é muito impressionante. Eu peguei uma foto que eu tirei da garrafa da Pichau, que eu tinha aqui, e gerei a imagem dessa garrafa caindo do céu dentro do jogo, ela está entre as nuvens com os raios. Detalhe, essa imagem que você vai ver agora, ela nunca seria possível com apenas esse prompt, sem toda a contextualização de toda essa conversa que eu tive com ele antes. Esse único prompt com essa imagem me gerou isso aqui. É absurdo. Só que você repara, ele mantém a consistência do ambiente, do cenário, porque eu estou conversando com ele e ele está entendendo que isso se passa em um ambiente cartunesco, um jogo, então é um estilo mais de pintura do que realista, e aí ficou muito legal essa mistura do realismo, essa figuração de um ambiente virtual. A garrafa enfincada no chão, e é muito interessante esse detalhe da garrafa ser realista, e isso aqui parecer um desenho, né? Ter essa mescla entre virtual e o real. Eu pedi para que adicionasse a mão do personagem nessa cena, só que tá com as unhas, né? Ficou muito estranho essas unhas. E aí eu pedi para que ele removesse as unhas e ficou mais interessante. Assim, tem toda a continuidade da batalha, e por ter o contexto desse chat, eu apenas enviei as imagens aqui do produto e falei, cria a imagem publicitária desse energético voando nas nuvens cheios de raios de energia com o slogan combustível dos gamers. E ele gerou essa imagem impressionante, com uma consistência absoluta. Só que existem outros sabores também. Então eu mandei aqui os outros sabores adicionais, a imagem que eu já havia gerado, e apenas pedi para que ele colocasse os outros sabores. E esse é o resultado absurdo da imagem. Pronto, com todas as imagens feitas, agora é só animar. Então, antes de gerar o seu vídeo, você tem que fazer todo o planejamento de cada um desses frames para ter o máximo de consistência. E hoje o Kling é a melhor para animação. E dentro do Kling, você vai utilizar essa função aqui, Start e End Frame, colocando sempre o frame inicial que você quer. No caso, ele aqui com fone, e aqui eu queria a rotoscopia para ele entrar nessa outra cena. Aqui, esses prompts, eu recomendo que você utilize o DeepSeek para te ajudar. Então você escreve aqui um prompt em inglês, por exemplo, a câmera gira e vai para o resultado final. Aí você clica aqui em DeepSeek. Ele vai pegar o seu prompt, vai pegar a sua imagem e a IA vai gerar um prompt personalizado para você. Funciona muito bem porque você já está dando o quadro inicial e o final para a IA. Ela só precisa ter a clareza de exatamente quais os passos que ela tem que seguir para chegar até o final com o máximo de consistência. E aí você repete todos esses passos, frame inicial, frame final. E assim eu gerei todas essas cenas. Essa cena dele apenas girando, né, a câmera. Aqui a câmera entrando dentro do jogo. A câmera passando pela cabeça dos dragões com esse fogo. E isso está no prompt. Eu pedi para que tivesse um efeito de fogo enquanto a câmera passa e ela passa dentro do fogo.
O prompt é muito importante nesse processo. Esse é um frame que eu não utilizei, mas ficou bem interessante. Dele com bastante raiva, a ponto das penas da cabeça dele, né, arrepiarem. Aqui ele caminhando para frente da câmera e fazendo a cara de raiva. Depois desse frame, eu venho para esse, que é ele depois com raiva, né, e olhando para cima. Agora a lata cai. E ela cai lento, né? Eu fiz um vídeo de 10 segundos, só que na edição eu acelero esse processo para ter aquela percepção de que está caindo, de que tem uma queda ali acontecendo. Aqui ele colocando o fone direto. A cena da batalha acontecendo, não coloquei frame inicial nem final, apenas deixei a criatividade do Kling me trazer uma boa cena de batalha. Ficou interessante. Só que se for reparar, sumiu uma cabeça do dragão. Mas enfim, vamos relevar isso. Porque aí também é querer demais também. 2 cabeças de dragão se mexendo, aí não tem jeito, aí complica também. E no meio da batalha, a câmera sai do jogo e volta para a vida real. E outra ferramenta que eu também utilizei nesse processo foi o Higgs Field, porque eles têm muitos presets muito interessantes. Então quando você vem aqui em vídeos, Create to Video, clicando aqui em Change, você tem acesso a diferentes templates. Não só dentro do Kling, né, utilizando a IA do Higgs Field, ele tem uma API com diferentes IAs, e você consegue aplicar esses efeitos criativos. E eu gosto de, sempre quando tem um novo efeito, entrar aqui, ver como esse efeito funciona para o quê? Para guardar na minha memória que existe essa possibilidade. Qual que eu utilizei nesse vídeo? O Thunder Gold. Eu já tinha na cabeça esse efeito Thunder Gold, então eu já sabia, eu poderia fazer a minha transformação ao beber um energético usando o Thunder Gold. E posso também fazer a mesclagem de efeitos. Então repare, eu posso clicar aqui no Thunder Gold, clicar em Mix e fazer um mix, por exemplo, com o Builder Explosion. E posso diminuir ou aumentar a relevância de cada um dos dois. Assim, quando rolar a transição, eu tenho uma transição personalizada. E como eu utilizei isso no vídeo? Eu utilizei apenas em 4 cenas, tá? Porque o Kling, ele é o que mantém a melhor consistência. O Higgs Field é bom para efeitos, mas saiba, ele vai alterar a consistência, até porque é um efeito. Imagina eu manter 100% da consistência enquanto eu pego fogo. A IA não tem informação de como sou eu, em carne e osso. Então ela não vai conseguir manter essa consistência. Mas a gente consegue trabalhar dentro dessas limitações de forma criativa. Então aqui eu enviei o frame apenas uma imagem, né? E aí entrei no efeito Thunder Gold. Já me mudou um pouco. Aí eu peguei esse frame final e gerei um novo efeito. Para fazer esse efeito eu utilizei o Thunder Gold 85%, o Turn Metal 34%, esse frame inicial e esse frame final. E aí só coloquei para gerar. Importante, quando você quer fazer essas transições de efeitos para vídeos, eu gosto de utilizar 3 segundos, porque o efeito vai mais rápido. Se você coloca em 5 segundos, ele demora um pouco a fazer o efeito e depois você tem que acelerar na edição, só que o acelerar na edição não fica tão natural quanto gerar já o efeito mais rápido. Nessa cena dele saindo, né, do escritório gamer ali, se transformando nas garrafas, muito interessante essa mesclagem que eu fiz aqui, tá? Modéstia à parte, foram alguns testes para chegar nisso aqui, que é o Earth Zoom, então ele sai do planeta Terra, e o 3D Rotate, porque eu pensei, cara, se a gente tem as garrafas aqui, ele provavelmente em algum momento vai fazer essas garrafas girarem, só que eu vou descer, né, essa relevância. Então ele pega esse efeito, né, sai e as garrafas vêm girando, se transformando no quadro final. E para finalizar com chave de ouro, ele tomando o energético e tendo a transformação dele igual eu tive no início do vídeo. Então é um vídeo de muitas camadas criativas, né? É um vídeo que primeiro eu me transformo num pombo, esse pombo entra num jogo, dentro desse jogo ele toma o energético assim como eu tomei, depois volta para o mundo real e aí tem ali no mundo real a possibilidade de você também comprar os energéticos da Pichau. Você gostou da ideia? Você gostou dessa criatividade? Nesse efeito final aqui, eu utilizei essa mesclagem. Eu usei o Thunder Gold 95% e o Building Explosion em 15%, para dar aquele efeito ainda mais interessante. Então o Higgs Field é uma ferramenta poderosa e utilizar cada uma das ferramentas no que ela é melhor muda completamente o seu resultado e isso diferencia de uma pessoa que sabe mexer com IA
de um profissional, de um mestre da inteligência artificial. E com todas as cenas geradas, o meu trabalho foi apenas colocar cada uma dessas cenas em sequência, adicionar uma trilha sonora para dar aquela emoção e alguns efeitos sonoros gerados dentro do Eleven Labs. E todo esse resultado, claramente, só foi possível porque eu tenho uma abrangência sobre o que é possível ser feito com inteligência artificial. E é isso que eu trago dentro da minha comunidade. A formação de profissionais que dominam inteligência artificial em amplitude, não só em uma única coisa. Por isso, dentro da comunidade Mestres da IA, você tem treinamento para criação de vídeos, de imagens, criação de conteúdo viral, como crescer nas redes sociais, criação de aplicativos, automação, agentes de IA, clonagem de imagem, clonagem de vídeo, tudo o que você precisa para ser reconhecido como um mestre da inteligência artificial. E agora, no dia 6 de novembro, você vai ter a oportunidade de ter acesso vitalício ao ecossistema do Mestres da IA e a todas as atualizações. Então clica aqui no link da descrição, se inscreve e não perde a nossa live que vai acontecer no dia 6 de novembro às 8 horas da noite. Também verifica a sua inscrição no canal e deixa o like. Até a próxima e espero que isso tenha mudado a sua percepção sobre o seu conhecimento com inteligência artificial e o quão valioso é o que você sabe fazer.